Um fio invisível conecta os que estão destinados a conhecer-se, independente do tempo, lugar ou circunstância. O fio pode esticar ou emaranhar-se, mas nunca irá partir. Não importa o tempo que passe, as duas pessoas irão se encontrar. Uma das histórias conta que o deus Iulau, que significa velho homem sobre a lua, é o responsável por casamentos e uniões. Ele junta casais predestinados a ficarem junto com um fio vermelho pelo seu tornozelo. Um dia, o velho homem encontra o menino e lhe diz que logo ele iria precisar se preparar para o seu destino, o dia de seu casamento. O jovem, que ainda era bastante maturo, insiste em dizer que não pretendia se casar e que não queria participar de tal conversa. Porém, o velho sábio lhe mostra pela primeira vez o cordão vermelho que o ligava a uma garota. Assustado, ele pega uma pedra e atira na cara da menina, e sai depressa do cenário. O fio vermelho então se torna invisível, e fica emaranhado. Após alguns anos, o jovem, que já tinha se tornado um homem, e que não recordava muito de sua infância, não parava de pensar o quanto ele queria encontrar a sua alma gêmea, seu par ideal. E passeando pelo seu vilarejo sob a luz do luar, ele avista a silhueta de uma mulher pela qual se apaixona imediatamente e quis se casar. Um tempo após o seu casamento, ele percebeu que sua mulher apresentava uma cicatriz no seu rosto e então perguntou como aquilo tinha acontecido. A mulher então lhe responde que quando era uma menina, há anos atrás, um garoto teria acertado uma pedra em sua cabeça, e então o garoto entendeu tudo. Ele havia se casado com a moça predestinada a ele pelo deus do fio vermelho. Akaito, o fio vermelho do destino, é uma lenda que se deu origem na China, durante o período Rokusu, e que se espalhou por toda a Ásia há mais de 2000 anos atrás. A lenda conta que no momento do nascimento, os deuses amarram um cordão vermelho invisível no tornozelo daqueles que estão predestinados a se tornarem almas gêmeas. Acredita-se que quanto mais longo o fio, mais distante 3 das pessoas estarão. E também o contrário, quanto mais próximas as pessoas destinadas estiverem, mais curto o fio e mais felizes serão. Ainda de acordo com a lenda, não importa quantas pessoas ou quantos relacionamentos passem por nossa vida, pois só seremos felizes de verdade com a pessoa que estiver na outra ponta do fio vermelho. E em Kimi no Na wa essa ligação se constrói através do nome de Taki e Mitsuha. O nome de uma pessoa é a principal característica que a define, e é através do nome que as pessoas se apresentam e se conectam, criando laços conforme o tempo e experiências durante a vida. Naturalmente, o nome escolhido pelos pais costuma ter um significado importante, pois é por ele que o indivíduo se identifica e constrói sua identidade. O meu, por exemplo, vem do hebraico, e significa agraciado por Deus. Em Kimi no Na wa, o nome de uma pessoa também é tratado como Kato-Aridoki, o significado de quem é aquele, ou que instiga o crepúsculo, quando não é dia e nem noite. Taki e Mitsuha são conectados através de seus sonhos, onde o mesmo faz com que ambos acabem trocando de corpos sempre que adormecem, fazendo com que eles passem por experiências distintas em vidas diferentes. Taki é o jovem do ensino médio que mora na capital de Tóquio, e Mitsuha, uma garota que mora no interior do Japão. Os dois não se conhecem, mas através de um evento desconhecido os dois começam a trocar de corpos assim que adormecem. O mais curioso disso tudo é que os dois sentem como se estivessem em um sonho, e logo que acordam esquecem o nome um do outro, sem saber o que o outro viveu quando estavam em corpos trocados. Durante a história, os dois decidem se ajudar a entender aquele fenômeno misterioso que estava acontecendo, até que em um determinado momento, os dois param de trocar, e é aí que Taki decide visitar Mitsuha e faz uma viagem junto com seus amigos até o interior do Japão. E ao chegar lá, ele descobre que o vilarejo onde Mitsuha morava já havia sido destruído por um fragmento de um cometa 3 anos antes do ano em que ele estava. Em outras palavras, Taki e Mitsuha estavam ligados através do tempo. Insatisfeito com a realidade, Taki busca meios para se reencontrar com Mitsuha, meio cujo qual foi mostrado a ele por uma fita de cabelo entregue por Mitsuha 3 anos antes. Taki não se lembrava, pois a fita havia sido entregue a ele anos antes do acidente com o meteoro, período onde apenas Mitsuha o conhecia. Ao encontrar Taki pela primeira vez, Mitsuha fica triste, pois Taki não a reconhece, e ao sair ela deixa aquela mesma fita de cabelo com ele, formando um fio que futuramente iria uni-los além do tempo, sendo este Akaito, o fio vermelho do destino. Your Name é uma história que retrata a falta de completude. Taki e Mitsuha buscam um pelo outro em momentos diferentes do tempo, se ao menos se conhecerem. Taki, após notar que não poderia mais trocar com Mitsuha, ele sente necessidade de encontrá-la pessoalmente, pois, como é mostrado no filme, apenas a troca de mensagens pelo celular não era suficiente para suprir a necessidade que um tinha pelo outro. Ao ver as mensagens se apagando, Taki entende isso.
Ele precisa se encontrar com Mitsuru. Ele precisa a conhecer. Eles precisam de Musubi. Musubi é uma palavra profunda que carrega um grande peso. Musubi significa entrelaçar os fios. Se conectar com outra pessoa independente do lugar ou do tempo. Pois assim como os fios, os laços que criamos com as pessoas se enrolam e se entrelaçam entre si. Às vezes podem se soltar, mas se enrolam e se juntam novamente. Assim como o tempo. Os laços que criamos com as pessoas se estendem e se enrolam com o decorrer em que nos comunicamos e permitimos nos conhecer. Às vezes pode se soltar, significando que perdemos a pessoa no meio do caminho. Mas com o passo do tempo em que entendemos a nós mesmos e a outras pessoas, eles se entrelaçam e se juntam novamente a você. Taki precisava de Mitsuru, e Mitsuru precisava de Taki. Eles se encontram em Monte Místico responsável por conectar as pessoas. Conectar o mundo com o submundo. E no momento em que eles se veem pela primeira vez, não é dia nem noite. É o início do crepúsculo. É Kato Aridoki. A cena em que eles se encontram é linda. A expressão de alívio em seus olhares. A entrega do fio de cabelo é responsável por unir os dois. E aquele momento íntimo onde os dois conversam sobre as experiências que tiveram enquanto trocavam de corpos é magnífico. É chegada então a hora dos dois se separarem, e eles decidem escrever o nome um do outro em suas mãos, onde tudo que resta é um Eu Te Amo, escrito na mão de Mitsuru por Taki. Não sendo o suficiente para lembrar o nome um do outro, eles esquecem, e a falta que ambos sentem permanece em seus corações por 5 anos, onde em um vislambre de olhares em um metrô que se cruza, mesmo sem se lembrarem um do outro, ambos partem em direção ao outro. E quando se encontram, mesmo receosos, e sem se lembrarem de quem são, a primeira coisa que fazem é perguntar o nome um do outro, justamente aquilo que os define e permite se conhecerem a partir de diante, aquilo que os identifica como seres humanos, e acima de tudo, almas gêmeas, destinados a ficarem juntos pelo fio vermelho. Isso é a Kaito, um fio vermelho que conecta duas pessoas independente do tempo, lugar ou circunstância. Um fio que pode esticar ou emaranhar-se, mas que nunca irá se partir. Não importa o tempo que leve, as duas pessoas irão se encontrar. A Kaito está diretamente interligado com o Musubi, que é a falta de completude, a necessidade e o desejo que uma pessoa tem de se comunicar com outra, e posteriormente, cria laços que, independente do que aconteça, não importa quão emaranhado ou complicado esses laços possam estar, não importa em que momento do tempo esses laços tenham sido criados, pois diante do crepúsculo eles sempre irão se juntar novamente. Isso é Kato Aridoki, e isso é Your Name. E pra você, quem é a sua alma gêmea? Quem é o outro lado do fio vermelho? Mesmo que ainda não saiba a resposta, não precisa se frustrar ou ficar triste, pois o homem não foi feito para ficar sozinho. Em Gênesis 2:18, o próprio Deus diz: não é bom que o homem esteja só. O homem sozinho não é suficiente para si. Então, caso ainda não tenha encontrado sua alma gêmea, não precisa se preocupar. Afinal, tudo acontece no momento certo. E não se esqueça que para conhecer o outro, primeiramente você deve conhecer a si mesmo. Saber que você é o primeiro passo para se apresentar a outra pessoa, pois só assim somos capazes de se comunicar de forma que possamos se conectar com o outro de maneira transparente, oferecendo o melhor de si e fortalecendo os laços criados com o próximo. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. O meu nome é Malcred, e eu encerro esse vídeo fazendo uma pergunta a todos que chegaram até aqui. Qual é o seu nome? Se você entendeu o que eu quis dizer, comente aqui nos comentários. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.